autenticidade. Uma palavra tão repetida hoje, tão esvaziada, mas que, se pensada a fundo, é uma das experiências mais radicais e mais exigentes da existência humana. Ser autêntico não é apenas ser você mesmo. Isso é muito vago, quase inútil. A verdadeira autenticidade exige um confronto com o que você herdou, com o que você finge ser e com o que esperam de você. É como um desnudamento. Tirar as máscaras que nos foram dadas pela família, pela cultura, pela moral e tentar escutar o que ainda pulsa em silêncio dentro de nós. Tema marcante na filosofia e literatura mundial, os autores tentam não apenas entender a autenticidade, mas como alcançá-la. O filósofo Kierkegaard propõe a autenticidade como escolha existencial e angústia diante do ser. Para ele, a autenticidade envolve assumir a própria existência diante de Deus, ou seja, ser si mesmo como um projeto único e intransferível. Kierkegaard distingue entre o homem estético, que vive na superficialidade, e o homem ético, que se confronta com o dever de se tornar si mesmo. Sua obra é marcada pela angústia, pelo salto da fé e pelo enfrentamento do desespero de não ser quem se é. Para o filósofo Nietzsche, não há uma essência esperando para ser revelada. O ser humano é uma potência em aberto, e ser autêntico é criar-se como uma obra de arte. Torna-te quem tu és. Autenticidade não é sinceridade passiva, mas atividade criadora, muitas vezes contra o rebanho. Isso exige transgressão, romper com os valores herdados, confrontar o niilismo, suportar a ausência de um dever ser externo. A autenticidade nietzschiana é estética e trágica, porque não há proteção, apenas o abismo e a coragem de viver nele. O filósofo Martin Heidegger tem um conceito complexo sobre a autenticidade. Para ele, a autenticidade vem a partir da consciência da morte. Segundo Heidegger, o ser humano pode se perder no mundo dos outros. Isso é o que Heidegger chama de viver no modo se. Se pensa assim, se age desta forma, todo mundo faz isso. Nesse modo, o indivíduo não é ele mesmo, mas apenas uma engrenagem na máquina social. É inautêntico porque evita confrontar sua liberdade e sua responsabilidade. A autenticidade surge quando o ser humano assume sua finitude e singularidade, vivendo com a consciência radical da morte, o ser para a morte, em termos heideggerianos. Isso o liberta do impessoal e o convoca a escolher a própria existência de forma plena. Em Heidegger, a autenticidade aparece quando o ser humano se apropria da sua existência com lucidez. E isso significa reconhecer a finitude da vida, recusar a fuga nas distrações do cotidiano e assumir a morte como horizonte próprio, não como tragédia, mas como limite que dá sentido à existência. A autenticidade em Heidegger não é ser especial, é ser inteiro. Não tem nada a ver com ser diferente, original ou rebelde. Ela tem a ver com integridade existencial, viver com lucidez e com fidelidade ao fato de que você é quem tem que responder pelo seu ser, mesmo que isso se dê nas tarefas mais simples da vida cotidiana. Para Sartre, ser autêntico é viver com a consciência de que não há essência humana prévia. Somos livres, condenados a ser livres, e esta liberdade é um fardo. O inautêntico é aquele que finge não ter escolhas, que se esconde atrás de papéis, convenções ou desculpas. Ser autêntico, então, é assumir a própria liberdade sem auto-engano. Na literatura, o escritor russo Dostoiévski
encarna a autenticidade mais do que apenas a descreve. Ele é um autor que escreve com as entranhas, que mergulha até onde dói. Não para oferecer respostas, mas para exibir os conflitos humanos em carne viva. Se a autenticidade, como dissemos, é o risco de ser quem se é, mesmo que isso signifique o colapso, então Dostoiévski é um dos maiores escritores autênticos da literatura. Dostoiévski nunca simplifica o ser humano e ele próprio se expõe como homem e como escritor. Ele escreveu depois do cárcere, depois da quase morte, depois da miséria e da epilepsia. Ele conheceu a humilhação e a fé, o desespero e a redenção. Tudo isso escorre por entre as páginas dos seus romances. Ele não escreve para agradar. Ele escreve como quem busca a salvação ou o perdão. E isso é profundamente autêntico. Dostoiévski é talvez quem mais radicaliza a autenticidade como conflito. Nele, ser autêntico não é encontrar paz, mas estar em guerra consigo mesmo e ainda assim não recuar. E talvez isso seja mais real do que qualquer conceito. Do meu ponto de vista, não nascemos autênticos, tornamo-nos. A autenticidade não é um estado fixo, é um processo contínuo, é conquista, não é um ponto de partida, é um questionamento constante, uma desconstrução de máscaras e uma redescoberta de quem somos a cada nova experiência, a cada novo encontro. Exige consciência, escolhas, responsabilidade e muitas vezes exige solidão. Requer coragem para ser vulnerável, para admitir a própria ignorância, para mudar de ideia, para falhar e para se levantar. Ser autêntico não é viver confortável consigo, mas viver inquieto com o que ainda não se é e, mesmo assim, continuar buscando. É um ato de resistência silenciosa, uma fidelidade àquilo que em nós ainda não tem nome. Autenticidade não é conforto, é ferida e força. O que você pensa sobre isso? Me conta nos comentários. Eu sou Carolina Michelini, autora de livros infantos juvenis, e este é um canal de estímulo à leitura, à escrita, reflexão e troca de ideias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Obrigada!